Ainda na linha das reformas, temos aqui uma pergunta que afeta todas as empresas aqui presentes. O que o senhor pretende fazer em relação à reforma tributária, implantação do IVA, aumento do número de alíquotas do IR e também remessa de lucros ao exterior, estão no horizonte das mudanças? Sim, completamente, como eu já tentei demonstrar. Deixa eu, entretanto, conversar aqui uma coisa para não ser simpático e depois trair sua eventual confiança. E mesmo para os que me criticam, eu gosto de ganhar a confiança de quem não gosta de mim. E eu tenho esse privilégio. Os meus adversários no Ceará só aceitam compromisso com o meu lado se eu der a palavra. Porque meus adversários confiam em mim, porque eu não minto. Eu prefiro passar de doidão, de mal compreendido. Meus amigos reclamam, tem que falar para o povão, vai fazer o que na Amchan? Só vai levar porrada, só vai se explicitar e ninguém vai votar em você mesmo lá e tal. Pouco importa. Fica aqui uma semente de inteligência e eu acredito, não menos propriamente em voto, eu acredito muito em formar uma corrente de opinião. Se eu conseguir, mesmo os críticos, hoje tem uma crítica pesada, mas é para aí que eu quero levar o debate. Vamos debater se esses números estão errados, ok. Eu me rendo. E a gente escolhe o Bolsonaro, por exemplo. Não tem problema nenhum, eu sou um democrata visceral. Vamos brincar com fogo, às vezes é bom. Se a gente não está maduro para impor racionalidade, vamos aceitar o atalho. Filme eu já vi também, vou lutar muito obsessivamente para o país não fazer essa maluquice, mas respeito. Meu patrão é o povo brasileiro, não tem o segundo. Então repare uma coisa, o sistema tributário brasileiro precisa ser reformado, na minha opinião, por duas razões. Simplificação da sua gestão e correção da grave injustiça da sua profunda e conceitual regressividade. A melhorar o ambiente de negócios, melhorar a competitividade sistêmica, são belos efeitos colaterais que eu também persigo. Mas, honestamente, o que é que eu quero? Simplificar para impedir as 1000 brechas de elisão e evasão fiscal. Esse país tem sonegação e estamos fazendo um refis a cada 2 anos. Todo mundo aqui sabe o que é refis, os que estão lá fora, eu explico. Todo mundo que paga imposto no Brasil deveria andar com um botão vermelho de palhaço no nariz, a depender do nosso governo. De 2 em 2 anos, os inadimplentes, os que não pagam, os que fraudam o fisco, são perdoados. De maneira que quem paga em dia nesse país deveria andar, a depender dos nossos governantes, com um nariz de palhaço. No meu governo, e se for reeleito, não haverá refis. Simplesmente, vou agravar as penas, tanto econômicas quanto de cadeia, para a sonegação fiscal. Mas vou me comprometer de simplificar dramaticamente, quanto possível, o modelo. E vou tentar corrigir a regressividade. Aí vou pôr em debate, de novo, toda ideia só fica na minha cabeça até outra melhor não entrar. Mas eu estou perguntando ainda, faz sentido, ou qual é a explicação de um país como o Brasil, numa crise fiscal dessa natureza, não cobrar tributos sobre lucros e dividendos? Só o Brasil e a Estônia não fazem isso. Com todo respeito aos irmãos da Estônia, não me parece ser, pelo tamanho, pelo nível de população, o modelo para nós. Só o Brasil e a Estônia não cobram tributos sobre lucros e dividendos. Segundo, na América do Norte, por exemplo, mas na Europa é mais grave ainda, a tributação sobre herança vai de uma alíquota mínima de 29% e pode chegar até 50%. No Brasil, por ditado constitucional, a alíquota é de 4% desses estados, todos quebrados, e no máximo os estados podem levá-la a 8%. No país em que 5 pessoas têm fortuna equivalente às posses de 100 milhões de nacionais. A pergunta é razoável isso? Porque eu só sei fazer ajuste fiscal cortando despesa e melhorando receita. Se alguém me ensinar outro caminho. Então, todas as despesas entrarão em foco. E na sua devida proporção. 51,7% do orçamento executado, juros e rolagem de dívida. 29% previdência. 21% tudo o mais. Educação, saúde, segurança, infraestrutura, cultura, ciência e tecnologia. O orçamento do Estado de São Paulo para ciência e tecnologia é 16 bilhões de reais. O da União Federal Brasileira, 3 bilhões de reais. E vamos para free trade. Com um país, qual foi o país do mundo que conseguiu atingir maturidade tecnológica relevante sem uma parceria do governo com o seu empresariado? E é para lá que eu tento tentar. Então, o IVA, teoricamente, deveria ser levado ao Brasil. Está num livro que eu escrevi em
em 2002, 2001, em parceria com o professor Mangabeira. Esse IVA no Brasil, entretanto, porque o Brasil é o que ele é e não é para amadores, teria que nascer com alíquota alta, muito fora da linha do que está no mundo. Por quê? Porque ele teria que, no momento de crise fiscal aguda, que substituir toda a tributação sobre o valor agregado, que o Brasil construiu. ISS, IPVA, IPVA é patrimônio, ISS, ICMS, PIS, COFINS, etc. Enfim, então, para substituir tudo isso, ele começaria com a alíquota que a gente estima em 26%, o que é um contrassenso para quem é acostumado a pagar IVA de 4%, 5%, 8% no máximo. Por quê? Porque quando alarga a base, que esse é o grande problema da informalidade, quando você alarga a base, você ganha escala também no sistema tributário. E no Brasil, a base, tanto sob o problema da informalidade como da aguda concentração de renda, a base no Brasil é muito exígua. O setor formal, que sustenta os custos fixos do Estado, é muito pequeno. Então, o Exército da Marinha Aeronáutica é para todo mundo, seu orçamento pesa para todo mundo, mas só uma parte pequena paga, porque está contido na formalidade. Então, mas esse debate ele só será feito com menos resistência se nós pusermos o país para crescer. Porque na hora que você não cresce, distribuir renda é quase politicamente impossível. Porque sem crescer, você tem que tomar a renda de quem está com ela hoje e transferir para quem não tem. Isto é um conflito que a sociedade brasileira não tem organicidade cidadã para fazer. Nem eu estou planejando guerra civil, nem acredito nisso. Então, paciência. Agora, botar o país para crescer é uma decisão que eu vou tomar. Isso importa em algumas questões. Por exemplo, alguém aqui pode pensar, e o Brasil não está preocupado em crescer? Não, não está. Nós, como o solitário país do mundo, resolvemos tentar colocar a economia num piloto automático, criado às pressas, numa noite, numa madrugada em Brasília, pelo meu amigo Armínio Fraga, quando o real quebrou, quando o Fernando Henrique quebrou o Brasil e desvalorizou o real na sequência da reeleição. Então perdemos a tal âncora cambial, que foi manipulada para fins de fazer um consumo populista, enfim, eleitoralmente muito generoso, que deu a reeleição, e quebramos no dia seguinte. Ao quebrar, o Armínio entra com essas 3 ferramentas. Inflation Target, meta de inflação, que é Inflation Target, superávit primário e câmbio flutuante. E isso vai num piloto automático, num país que tem, por exemplo, uma coisa que nem o Manual de Chicago compreende, indexação. Então, a gente, para poder privatizar, por exemplo, telefonia, nós criamos um índice chamado IGPM, que é instantaneamente sensível ao câmbio. Ciclicamente, nós desvalorizamos o câmbio, e eu não conheço um paper. Tem uma dada MIT, vou agora de novo. Harvard, MIT, Urbana-Champaign, enfim, no circuito universitário, na Europa, eu pergunto, um paper, o que aconteceria com a Libra inglesa se a Libra, por alguma razão, desvalorizasse 42% em 3 meses? Que efeito isso teria na política monetária inglesa? Não existe essa cogitação acadêmica. E essa é a realidade brasileira ciclicamente. 42% de desvalorização cambial em 90 dias. Imediatamente isso vai para os preços. E na engenharia do Armínio Fraga, a gente atira nisso com taxa de juros. Pelo amor de Deus, me socorram. Qual é o efeito de taxa de juros sobre um preço relativo que subiu porque a taxa de câmbio mudou once and for all de patamar? Não me deixem continuar falando bobagem. Está na hora de alguém me fazer uma parte. Agora, qual é o efeito da taxa de juros sobre a subida do pão, porque nós mudamos a taxa de câmbio e passamos a comprar trigo a $4, a R$ 4 por um, quando comprávamos a 1 por 1, quando o Fernando Henrique ganhou a reeleição?